Oi, o meu nome é Nicole e eu tenho 15 anos. Você já teve ciúmes de quem você ama? Do tipo segui-lo ou mexer no telefone dele? Assista ao vídeo até o fim e você vai saber como eu fiquei trancada no porão por causa de ciúmes. Eu moro com os meus pais e acho que a relação deles é perfeita. Eu tenho um namorado e, mesmo que só estejamos namorando há um mês, eu acho que ele é o amor da minha vida. Não, é sério. Você pode pensar, o que essa garota sabe sobre o amor? Ela só tem 15 anos. Mas você está errado. Sentimentos verdadeiros não dependem da idade. O Max joga no time de basquete e todas as garotas da escola estão babando por ele e me invejam. Passamos muito tempo juntos e eu sou louca por ele. Mas ele ainda não conhece os meus pais. Tenho medo de que eles não gostem dele tanto quanto eu. Mas, depois de algumas noites sem dormir, eu decidi que, já que o Max é o meu primeiro namorado, os meus pais devem conhecê-lo. Um dia, o meu pai sugeriu que fôssemos acampar na floresta no fim de semana, e era a hora perfeita para conhecerem o Max. Concordamos em nos encontrar de manhã cedo, perto da minha casa. Eu não dormi a noite toda. O Max também estava muito preocupado, mas desde os primeiros segundos os meus pais o receberam como seu filho. Eles foram muito amigáveis com ele, brincavam e, à primeira vista, tudo estava perfeito. Você já apresentou seus pais a alguém que você ama? Como foi para você? Compartilhe nos comentários. Mas, quando chegamos na floresta, os lindos planos sobre descansarmos desapareceu, assim como o clima favorável. Começou a chover forte e eu desmaiei no carro por causa da noite sem dormir. Meus pais queriam salvar o feriado e foram buscar lenha, e o Max foi convidado a montar a barraca. Quando eles voltaram, todos molhados, o Max não somente não fez nada, mas ele também rasgou a barraca. O meu pai surtou e começou a gritar com o Max, e eu fui acordada pelos gritos dele. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas fiquei com muita vergonha na frente do Max. Nós dirigimos para casa em silêncio e eu estava envergonhada. No jantar, os meus pais disseram muito rispidamente que o Max não era sério, que ele era preguiçoso e não combinava comigo. Mas eu não concordava. Eu não sabia como provar a eles que o Max era completamente diferente. Ele era forte, legal e a coisa mais importante, eu o amava. Depois do passeio, meu pai não me deixou ver o Max. Então, quando o Max me convidou para o parque de diversões, eu fugi de casa. Nos divertimos, comemos pipoca e o tempo passou muito rápido. Eu queria entrar escondida no meu quarto, mas assim que entrei pela porta, a minha mãe quase me deixou surda com o seu grito e começou a culpar o Max por tudo, dizendo que ele estava me estragando e blá 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 blá. Ela me disse que ele não era o cara certo para mim, que seu pai era um bêbado e que todos os filhos eram reflexos dos seus pais. Eu não acreditei que a minha mãe estava dizendo aquilo. Corri para o meu quarto e chorei a noite toda. Na manhã seguinte, ela veio até o meu quarto. Me pediu para esquecer sobre o dia anterior, me abraçou e me convidou para o cinema. Como eu poderia recusar? Compramos sorvete e fomos procurar os nossos lugares. Mas então eu vi o descontentamento no rosto da minha mãe. Atrás de nós estava o Max e os seus amigos. Eles falavam muito alto, chamavam atenção e riam das pessoas que reclamavam sobre eles. Então eu estava sofrendo sem ele e ele estava se divertindo com os amigos. Aquilo me deixou furiosa e a minha mãe agarrou a minha mão, pediu ao Max para não nos envergonhar e nós fomos embora. A noite estava arruinada. Durante todo o caminho para casa ficamos em silêncio e o rosto da minha mãe dizia: "Eu odeio o namorado da minha filha." Depois do incidente no cinema, eu fiquei muito triste e comecei a entender que os meus pais estavam certos sobre algumas coisas. O Max estava realmente começando a mostrar um lado diferente de si mesmo. Ele estragou a barraca, nunca me dizia quem era o seu pai, saía com os amigos e se divertia e parecia muito feliz sem mim. Eu pensava nele todos os dias. Eu queria encontrá-lo o mais rápido possível. Talvez os meus pais estivessem certos e ele realmente não era bom para mim. Eu dormi naquela noite com um pensamento: eu tinha que terminar com ele. Era melhor assim. De manhã, eu acordei de mau humor e recebi uma mensagem do Max me convidando para uma festa.
Os meus pais nunca me deixariam ir, então eu menti que estava indo até uma amiga para fazer um trabalho, escolhi uma roupa chique e fui à festa. Mas quando eu cheguei, não encontrava o Max em lugar nenhum. Eu já estava com raiva dele, porque ele tinha me convidado e ainda não tinha aparecido. Então, eu o vi perto da piscina com a Ruth. Ela é a minha colega de classe. Ela estava flertando com ele. Ela dava risadinhas e ficava toda hora tentando pegar a mão dele. Eu sabia que eu estava ali para terminar com o Max, mas pela primeira vez na minha vida eu estava com ciúmes e eu estava fora de controle. Você já teve ciúmes? O que você faria se o seu namorado elogiasse a beleza da sua amiga ou colega de classe? Eu queria atacar aquela vadia, mas de repente eles saíram e foram para algum lugar. Eu o segui até o porão, encontrei uma chave na parede e tranquei a porta por dentro para que ninguém escapasse. Eu não sabia o que ia acontecer, mas as minhas mãos tremiam e o meu coração pulava. Eu tentei espiar, mas não consegui, e as minhas mãos estavam tão suadas que a chave escorregou e eu nem percebi. Quando eu ouvi o Max dizer, "Uau, você é linda", eu não pude aguentar aquilo. Eu pulei do meu esconderijo e comecei a gritar com ele, dizendo que ele era um traidor e um lixo, que eu estava sofrendo por nada por causa dele. Mas ele olhou para mim como se eu fosse louca. Ele surtou e disse que a Ruth pediu para ele ajudá-la a tirar os alto-falantes do porão e que ela era quem estava flertando com ele e que ele estava apenas comentando sobre um vídeo de um cachorro. A Ruth tremeu e correu para a porta. Ela tentou sair, mas a porta estava trancada. Eu procurei pela chave nos bolsos, mas eu percebi que tinha perdido. A Ruth e eu ficamos em pânico. Nós gritávamos por ajuda, mas não podíamos ser ouvidos com a música alta. Não havia conexão, então decidimos esperar um pouco caso alguém notasse que estávamos desaparecidos. No começo, ficamos em silêncio, mas depois de 10 minutos começamos a conversar. O Max brincou sobre a situação estúpida em que estávamos e a Ruth e eu até conseguimos fazer as pazes. Mas com o passar do tempo ficou cada vez pior. A Ruth começou a ficar sem ar, andando de um lado para o outro e literalmente escalando as paredes. O Max percebeu que era um ataque de pânico e tínhamos que sair daquele lugar horrível o mais rápido possível. O pânico da Ruth me afetou. E eu comecei a chorar, porque foi tudo minha culpa. Mas o Max se comportou como um homem de verdade. Ele silenciosamente começou a empilhar as caixas velhas uma em cima da outra, enrolou sua camisa no punho e ficou de pé sobre elas. Você não imagina o quanto eu admirei. E ao mesmo tempo, eu fiquei preocupada. Ele quebrou a janela e em alguns minutos estávamos livres. Eu pedi desculpas ao Max por ter suspeitado de que ele tinha me traído e por ter duvidado dele por influência dos meus pais. Ele me perdoou e sugeriu que sempre discutíssemos todos os problemas juntos. O Max encontrou os donos da casa, se desculpou e prometeu pagar pela reposição do vidro quebrado. E quando todos ouviram a linda história sobre o nosso resgate do porão, todas me invejaram ainda mais. Passamos o resto da festa juntos e até nos beijamos. Sim, foi o nosso primeiro beijo e eu ainda não acredito. E então eu disse aos meus pais seriamente que o Max era um cara sério e eu continuaria a vê-lo, quer eles quisessem ou não. Os meus pais não ficaram felizes, mas eu sou teimosa e não consigo ser persuadida. E depois de um tempo eles não se importaram. No final do ano letivo, me chamaram para uma conversa séria e pela primeira vez, a terrível palavra divórcio foi dita. Eu não conseguia imaginar como um relacionamento de 20 anos poderia terminar de repente. Embora provavelmente não foi de repente e eu só não percebi muitas coisas. Talvez por isso eles foram tão duros com o Max. Eles não queriam que eu passasse por um fim doloroso. Mas eles estavam errados. Foi o Max quem me ajudou a passar os primeiros meses mais difíceis da minha nova vida. Aos poucos, os meus pais se acostumaram com isso, já separados um do outro. Eu costumava ficar entre as casas toda semana. Bem, o que nos espera só o tempo dirá. Mas eu sei que ele não vai me deixar na mão. Isso é o principal. E o fato de ele ser um jogador de basquete é um ótimo bônus. Olá, o meu nome é Bella e eu tenho 17 anos.
Você já sentiu que se distanciou do seu amado enquanto ambos fingiam que nada estava acontecendo? E se a sua melhor amiga fosse o motivo? Assista ao vídeo até o fim e descubra como eu ouvi o meu namorado com a minha melhor amiga e como isso terminou. Eu não sou uma pessoa muito sociável. Não tive tempo de fazer amigos por causa das constantes aulas de canto, mas eu me sentia muito importante no palco. É a sensação do palco, da multidão e da glória. Já me apresentei muito e nunca tive medo do palco, mas eu nunca fui confiante. Eu sentia que, quando eu não estava no palco, as pessoas não me levavam a sério, que eu me tornava absolutamente nada. Ninguém quer ser invisível, todos somos humanos e todos queremos atenção e amor. Mas ninguém quer perder isso. Às vezes eu até exagero no quanto eu tenho controle sobre as pessoas da minha vida. Nesses momentos, a minha melhor e única amiga sempre me ajuda. Ela fica dizendo que estou exagerando, que às vezes eu só tenho que perguntar para descobrir a verdade. O nome dela é Lexi. Ao contrário de mim, ela é uma pessoa indiferente. No palco e na vida, ela é ousada e muito alegre. Ela é a pessoa mais otimista que eu conheço. Ela ama muito a música e sonha que vamos criar a nossa própria banda e ir embora. Sempre a lembro que não vamos a lugar algum sem o meu namorado e que sempre seremos nós três. Já ouviu falar de triângulo amoroso? Já esteve em um? E se você for um ângulo extra nesse triângulo? O nome do meu namorado é Nick, mas eu o chamo de Edward. Sabe, Edward, Bella, Alex se armou para mim com o Nick o ano passado, mas nós três ainda saímos juntos. Ele disse que a escola realizaria um concurso de talentos musicais e nos ofereceu para participar. Alex e eu concordamos imediatamente. Eu achei uma ótima ideia, porque criar juntos ajuda a entender melhor como as relações realmente são entre as pessoas. Começamos a ensaiar no mesmo dia. O Nick me escolheu como vocalista. Eu fiquei muito feliz. Precisávamos inventar um nome para o nosso grupo, então decidimos usar a letra principal dos nossos nomes. Tudo estava bem até que... Um dia, no ensaio, eu me inclinei sobre a Lexi. Então ela se levantou de repente e acidentalmente me bateu no queixo com a testa. A Lexi me perguntou como eu estava. Foi a primeira vez que a vi tão assustada. Fui ao espelho e me olhei. A minha boca estava sangrando. Tenho muito medo de ver sangue e toda vez eu perco a consciência. E aconteceu dessa vez também. Voltei a mim no meu quarto. O Nick e a Lexi estavam sentados ao meu lado. Comecei a falar com eles e não conseguia pronunciar as palavras corretamente. Quando ela me bateu, o meu dente quebrou e eu comecei a balbuciar. A Alexi disse que cantaria no meu lugar para que eu não me esforçasse. O Nick apoiou a ideia e disse que a Alexi tinha uma voz muito bonita. Me senti injustiçada. Ele quis dizer que ela canta melhor do que eu, então talvez ela fosse melhor do que eu em tudo. Ensaiamos por horas na garagem do Nick, mas eu não conseguia me concentrar. Nos últimos dias eu tive tantos pensamentos na minha cabeça. Eu não gostava de estar na companhia da Lexi e do Nick. Eu queria fugir o tempo todo e o dente quebrado não era a razão. Eles ficavam juntos e se divertiam e eu não era nada. E eles pareciam bem juntos. Talvez se o Nick não estivesse namorando comigo, ele estaria namorando a Lexi? Decidi fazer uma experiência. Deixar seu namorado sozinho com a sua melhor amiga era uma boa ideia? Eu queria ver o que aconteceria. Aqueles pensamentos não saíam da minha cabeça. Eu estava sob muito estresse. Não conseguia me olhar no espelho direito. Comecei a pensar que o Nick não estava mais interessado em mim, pois ele não estava falando comigo e eu não conseguia perguntar o que estava errado. Afinal, na verdade, ele não fez nada de errado, mas por que eu me sentia tão mal? Eu estava dividida entre não poderia ser pior e está tudo bem. Alex me disse que eu estava muito preocupada. Depois do acidente com o meu dente, eu não senti nenhum cuidado deles. Eles passavam mais tempo juntos um com o outro do que comigo.
Meu plano foi colocado em prática. O Nick e Alex já estavam juntos, sem novidades. Me sentava com eles e só falavam comigo quando terminavam. Sério, para que interrompê-los? Eu era um espaço vazio. Há tempos que eu não era alguém aos olhos deles. Não era novidade, era hora de me acostumar. Você já teve ciúmes do seu namorado ou da sua amiga? O que você sentiu? O que você acha que te faz sentir ciúmes? Alex perguntou o que faríamos no fim de semana. Eu ofereci para acamparmos. Eles concordaram e disseram que queriam passar um tempo juntos, só nós três. Naquele momento, eu pensei novamente que estava errada. Afinal, o Nick era o meu namorado e Alex era a minha melhor amiga. Eles nunca fariam isso comigo. No que daria a minha experiência? Eu deveria ter começado mesmo assim? Ele carregou minha mochila, mas depois voltou para a casa da Alex. Eu já estava fervendo como uma chaleira. Eu queria perguntar diretamente o que estava acontecendo entre eles, mas eu não tinha coragem. Eu disse a eles que estava cansada da viagem e decidi ir para a cama. Me cobri com cobertores e fingi estar dormindo. Na verdade, eu estava espionando os dois. Eu queria saber como eles se comportavam um com o outro quando eu não estava por perto. O Nick se inclinou e tirou o suéter. Eu não podia acreditar nos meus olhos. O Nick me trairia e com a minha melhor amiga. Ele deu o suéter para Alex e ela o vestiu. Quando eu sentia frio, ele não tinha tanto cuidado. Isso significa que as minhas suspeitas não eram só delírio. Não conseguia tirar isso da cabeça. Eu estava totalmente desconcentrada. Eu não acertava as notas nos ensaios e o meu namorado ficava muito bravo. Ele disse que pegaria outro guitarrista se eu não tocasse direito. Eu era como uma garrafa de leite que não tinha acabado e já compraram outra. Não quis aborrecer o Nick, então eu tentei ensaiar direito. No show, o Nick e Alex estavam um ao lado do outro. Ele colocou o braço em volta dela enquanto ela cantava. Com o que vi, congelei durante a minha parte. Percebi que eu estava certa o tempo todo. O Nick tocou por mim. Você deveria ter visto a cara deles. Depois da apresentação, o Nick e Alex vieram até mim. Disseram que eu tinha arruinado a vitória deles. O Nick insinuou que eu estava sendo inadequada e que eu tinha que voltar aos meus sentidos. Ele ofereceu uma xícara de café para Alex e eles foram embora. Me deixaram sozinha. Eu me senti uma completa idiota. O Nick flertou descaradamente com Alex e ela correspondeu, mas ambos fingiam que nada estava acontecendo. À noite, eu os convidei para a minha casa. Eu estava pronta para falar seriamente e tirar a verdade deles. Quando eles chegaram, agiram como se eu não estivesse lá. Eles ficavam me interrompendo e me ignorando. Eles se tocavam muitas vezes e isso me enfureceu. Eu disse que ia fazer chá. Eu me preparei para contar tudo a eles. Mas eles não estavam mais lá. Havia um barulho no banheiro e então eu decidi escutar. Alguém estava respirando alto. Eles estavam fazendo aquilo na minha casa. Abri a porta bruscamente. Eles estavam deitados no chão, com aquelas caras traiçoeiras fazendo sons eróticos e com suas roupas. Começaram a rir de mim. Percebi a traição e me tranquei no meu quarto. Pra que isso? O Nick e Alex entraram pela janela. Eu não queria conversar, então me pediram para ouvi-los. Eles disseram que estavam cansados de provar que eu era importante para eles e que eles apreciavam os meus sentimentos. Se eu não aprendesse a confiar nas pessoas próximas a mim, eu sempre suspeitaria de alguma coisa. Então me pregaram uma peça. Eles entenderam o meu plano quando eu carreguei os 3 cobertores. Eu estava muito envergonhada. Parecia que eu estava certa quando, na verdade, eu estava completamente fechada em mim e nos meus pensamentos. Quase perdi os 2 por causa da minha suspeita. Mas eu não vou deixar que isso aconteça de novo. Comecei a falar para eles sobre as minhas experiências e medos. E eu realmente me senti melhor. Oi, meu nome é Amália e eu tenho 22 anos. Você já suspeitou de alguém mentindo pra você e quis expor essa pessoa?
Assista o resto do vídeo e descubra como eu espiei a babá por uma câmera escondida e o que eu vi na gravação. 2 anos atrás, eu dei à luz ao meu filho Nick do meu marido Kyle. Ele tem 23 anos. Estávamos morando juntos há 3 anos e Kyle é quase a mesma coisa que nosso bebê, tão carente quanto. Ele fica sentado em casa o dia inteiro programando. Ele não sabe cozinhar ou como cuidar do próprio filho. Veste a mesma camiseta por semanas e às vezes esquece de escovar os dentes. Pela sua aparência, você ia pensar que ele é um mendigo e não um programador líder numa empresa de TI gigante. Eu tomava conta do meu filho e do meu marido. Era cansativo. Então, meu chefe deu a entender gentilmente que seria melhor sair do meu decreto para trabalhar e preparar um relatório financeiro para o ano inteiro. Minha cabeça estava girando. Eu não queria deixar meus meninos sozinhos em casa, mas eu tinha medo de perder meu trabalho, então tive que voltar ao escritório mais cedo. De início, quando eu chegava em casa do trabalho, eu já estava descabelada. O apartamento estava um caos. Meu filho todo coberto de tinta, com fome e chorando. Meu marido sentado no computador e não via o que acontecia embaixo do seu nariz. Eu não tinha energia sobrando para eles, então segui o conselho de uma amiga e contratei uma babá, Debbie. Ela tinha 18 anos. Você já precisou de uma babá ou de uma cuidadora? Inicialmente, eu estava preocupada de uma estranha na casa. Como ela ia tomar conta do meu filho sendo tão nova? Mas depois da primeira semana de trabalho, me acalmei. Nick estava sorrindo, limpo e alimentado. E Kyle até pareceu mais arrumado. Talvez estivesse com vergonha de vestir uma camiseta suja na frente da visita. Suspirei e voltei ao trabalho. Mas, com o passar do tempo, comecei a notar coisas estranhas. 1 mês depois, meu filho só vinha me cumprimentar com lágrimas. Perguntei a Debbie e ela disse que os dentinhos estavam crescendo. Eu queria acreditar nela, mas tive minhas dúvidas. Parecia que a babá não estava sendo honesta comigo sempre. Meu marido também começou a se comportar de forma estranha. Ele penteava o cabelo todo dia e se barbeava também, o que ele nunca fez por mim. Eu cheguei um dia em casa e percebi que nossa cama inteira estava desarrumada, mesmo que eu tivesse arrumado ela todinha antes de sair de casa. E, naquela noite, quando eu quis romance e amor, Kyle estava mais frio do que nunca. Ele disse que estava cansado e dormiu de costas para mim. Eu estava ofendida. Eu continuei a pensar que Kyle estava me ignorando por um motivo. Talvez ele tivesse uma quedinha pela babá e estava tendo um caso com ela, e ele não se interessava mais por mim. Eu estava me perguntando como eu poderia descobrir isso enquanto eu trabalhava. Fui até as redes sociais para ver se ela tinha namorado, e vi muitas fotos com garotos bem mais velhos. Meu marido era exatamente o tipo dela. Eu estava começando a achar que Debbie estava dando em cima de Kyle. Eu compartilhei minha suspeita com uma amiga e ela me aconselhou colocar câmeras na casa para entender o que estava acontecendo. Eu nunca traí meu marido. Nós compartilhávamos tudo. Eu decidi contar para ele das câmeras e ver como ele reagia. Se Kyle me apoiasse, então não tinha nada para esconder, e eu estava louca. Mas a reação dele me alarmou. Quando ele ouviu sobre a câmera no quarto e na sala, ele foi categoricamente contra, dizendo que era uma violação do direito de privacidade. Por que ele queria proteger os direitos da babá? Ele definitivamente tinha algo a esconder. Eu não esperava essa reação do meu marido e suspeitei que ele estava me traindo com a Debbie. Com certeza. Eu não quis perguntar diretamente, mas eu poderia estar errada. Não tive escolha a não ser colocar a câmera escondida sem o conhecimento de Kyle. Olha onde eu cheguei, mas eu não queria mais ser enganada. Depois de colocar a câmera enquanto ele dormia, eu fui para o trabalho morrendo de ansiedade. Eu estava com medo de que Kyle achasse a câmera e fizesse uma cena. Então comecei a ficar preocupada de estar certa sobre a traição e como ele estava se amassando com Debbie na nossa cama e na frente do nosso filho. Eu mal podia esperar para chegar à noite, chegar em casa e assistir à gravação. Quando eu cheguei em casa do trabalho,
Debbie me parou na sala preocupada e me falou que tinha algo para contar. Ela tinha um olhar de culpa. A consciência deve ser algo terrível. Ela tomava conta do meu filho e dormia com meu marido. Eu iria me sentir muito culpada também. Eu não pude esperar para ver a gravação. Pedi para Debbie adiar a conversa. Eu queria expor ela e Kyle e jogar na cara deles. Você já suspeitou do seu namorado ou marido de traição? Eu corri para o quarto, peguei a câmera do closet e fechei. Comecei a assistir. O que eu vi me deixou muito brava. No vídeo, Kyle entrava no quarto com um roupão, ligou uma música e começou a atirar. De baixo ele estava completamente nu, e então jogou o roupão no closet, o que acabou cobrindo a câmera. E, infelizmente, eu não consegui ver mais nada, mas eu podia escutar perfeitamente. Uma garota apareceu no quarto e começou a elogiar Kyle. Então eles caíram na cama e começaram a rir e depois respirações altas e rápidas que logo viraram gemidos dos dois. Tudo ficou claro para mim. Kyle e Debbie estavam se divertindo enquanto eu trabalhava. Eu estava pronta para matar os dois. Eu dei à luz ao filho do Kyle. Tomei conta deles dois e ele me tratava assim? Traidor! Queria tanto que tivessem imagens. Eu iria mostrar para eles o vídeo caseiro e ver a reação dos dois. Não era a primeira vez que Debbie fazia isso. Quem sabe quantos maridos ela havia seduzido antes? Essa babá tinha que ser posta em seu lugar. Mas eu não tinha nenhuma prova real de que era a voz de Debbie. Então decidi pegá-los no ato, pegar os dois no momento mais inoportuno e jogar eles para fora de casa. No outro dia, eu saí para o trabalho muito cedo. Assim eu poderia chegar em casa para o jantar, o que não era esperado. Entrei em casa e fiquei chocada. Debbie estava em pranto sentada na sala com o Nick jogando no videogame. O bebê estava bem. Então perguntei a Debbie o que houve e ela começou a chorar e disse que não podia mais esconder. Eu falei para Debbie friamente e aberta que eu sabia, que ela não precisava contar tudo, e perguntei onde estava Kyle. Debbie estava de queixo caído e apontou para o meu quarto. Eu queria ter encontrado eles juntos, mas agora eu tinha uma confissão da Debbie. Era o suficiente para quebrar tudo e mandar esse circo para o inferno. Entrei no quarto com um ar triunfante e simplesmente congelei. Kyle estava deitado na cama completamente nu e perto dele estava meu notebook, no qual vinha a mesma voz feminina que eu tinha escutado na gravação. Eu olhei para o monitor e tinha uma mulher nua que me viu e imediatamente desligou tudo. Kyle pulou de surpresa e começou a se vestir. Eu estava furiosa. Eu peguei meu notebook e joguei com toda a minha força. Kyle estava confuso e disse que eu não deveria estar tão nervosa e assustar nosso filho. Até parece. Eu tive que me segurar para não voar na cara dele e encher de soco. Mas pelo bem do nosso filho, decidi me acalmar e escutar meu marido. Kyle admitiu estar tendo um caso. Ele conheceu uma garota online alguns meses atrás e se apaixonou. Isso não acontecia há muito tempo. Ele quis me contar tudo, mas não tinha tempo. Ele sabia que era culpado, mas não conseguiu se segurar. Eu não gostei de ouvir isso. Eu levantei e disse calmamente que amanhã ele não estaria aqui. Kyle imediatamente correu para pegar suas coisas e ele nem tentou me convencer do contrário. Eu me sentia mal por ter suspeitado dele e da babá. Eu deixei o quarto e Debbie correu para mim com um olhar simpático e disse que nós éramos um bom casal e que era doloroso para ela ver meu marido me traindo. Ela se xingou por não ter dito assim que ela percebeu. Ela era uma boa garota. O que eu faria sem ela? Quando Kyle foi morar com sua amante, eu fui deixada sozinha com Nick e Debbie, que começou a passar mais tempo com a gente e nos tornamos amigas. Ela toma conta do meu filho como um irmãozinho. Não me arrependo de ter a contratado. Eu confio nela. E naqueles dias eu cometi um erro e confiei na pessoa errada. Mas de qualquer forma, me livrei da pessoa tóxica e atraí uma nova pessoa maravilhosa para minha vida. O body de látex estava tão apertado que não conseguia respirar e as meias de arrastão apertavam dolorosamente minhas coxas. Eu abri a cortina do camarim e esperei horrorizada minha mãe falar alguma coisa, mas ela olhou para mim em silêncio, deu meia volta e foi pro outro lado. Foi claramente exagerado.
mas uns minutos depois ela voltou com um rabo de coelho da Playboy e disse que iria complementar perfeitamente meu look. Tudo começou numa manhã estranha. Eu estava tomando café da manhã quando minha mãe correu para a cozinha gritando que ela precisava de ajuda. Eu era a única que poderia salvá-la. Eu terminei meu sanduíche enquanto minha mãe me arrastava para o carro. O que está acontecendo? Ela ligou o carro e me perguntou o endereço dos meus colegas. Pra quê? Minha mãe nunca se interessou pelos meus estudos. Eu estava sempre em festas. Assim que nós dirigimos para longe da casa, minha mãe me pediu para ser amiga dela. Eu acho que ela está apaixonada por um cara da minha faculdade e agora ela quer seduzir ele. Mamãe, você está louca? Quando nós chegamos na faculdade e paramos na entrada principal, minha mãe apontou para um cara e disse: ali está ele. Meu colega de sala Frank? Eu fiquei chocada. Eu estou apaixonada por ele há 1 ano. Nós só conversamos algumas vezes, mas foi o suficiente para entender que éramos almas gêmeas. E agora minha mãe e eu suspirando pelo mesmo cara. Você vai me ajudar, certo? A voz da minha mãe me trouxe de volta à realidade. Eu hesitei, isso era algo sem noção. Ninguém acreditaria que somos amigas. Então minha mãe falou que se eu não ajudasse, ela não pagaria mais pelos meus estudos. Eu diria que pela atitude dela, ela não estava brincando. Depois que ela me deu à luz aos 17 anos, minha mãe nunca tentou voltar a estudar. Eu não queria tal destino para mim. Hesitante, eu concordei que ajudaria ela a seduzir o Frank. Felizmente, ela vai procurar outro cara em breve. Ela sempre faz isso. Minha mãe decidiu que eu levaria ela para a festa onde Frank estaria. Então ela faria tudo sozinha. Navegando no Facebook dos meus amigos, eu descobri que os pais de um dos caras tinham saído e ele ia ganhar uma festa no estilo Playboy. Minha mãe estava empolgada, mas eu não estava com humor para brincadeiras. Eu torci até o final para que as orelhas de coelho fossem suficientes para a fantasia. Na hora marcada, estávamos de pé na porta. Eu estava queimando de vergonha por causa daquele body apertado. Mas minha mãe estava encantada. Alguns caras bêbados estavam assoviando para a gente do outro lado da rua. Eu apertei a campainha com força. Rápido, deixa a gente entrar. Mas quando minha colega de classe Anne abriu a porta, descobri que todos na festa estavam com roupas normais. Estão brincando comigo? Anne explicou que as outras meninas eram muito tímidas para virem com fantasias reveladoras e perguntou qual era o nome da minha amiga. Eu comecei, mas então parei. Melanie. Minha mãe me deu um olhar reprovador quando entrou. Eu quase revelei quem ela era. Enquanto minha mãe parava em frente ao espelho, eu decidi dar uma olhada na casa. De repente eu vi o Frank, sorrindo docemente para alguma garota. Meu estômago revirou. Eu não sabia que ele tinha namorada. Então minha mãe voltou, e eu pensei que já que ela notou o Frank com a menina, ela desistiria dessa ideia louca. Mas não foi isso que aconteceu. Minha mãe disse que nenhuma jovenzinha seria páreo para ela. E assim que Frank foi pegar uma bebida para eles, ela pegou uma vela acesa da mesa e foi até aquela menina. Mãe, para! Eu a vi segurando a vela bem no cabelo da menina e seus cachos exuberantes começaram a queimar em um instante. Felizmente o fogo foi apagado rapidamente, mas a namorada do Frank quase perdeu o cabelo. Minha mãe estava feliz que ela se livrou da sua rival tão facilmente. Ela estava prestes a falar com o Frank. Mas eu ouvi que o pessoal ia chamar a polícia. Nós estávamos saindo, exatamente o que nós precisávamos. A polícia! Minha mãe deu um olhar lascivo para o Frank e se apresentou. Meu Deus, isso é tão constrangedor. No dia seguinte, ela me arrastou para seguir Frank e acidentalmente encontrar ele. Minha mãe encontrou o Instagram dele e viu que ele normalmente passa o tempo com fliperamas. E ela me levou lá. Tendo como pano de fundo adolescentes em moletons enormes, ela parecia muito provocante em seu vestido curto. Todos estavam olhando pra gente, mas minha mãe não ligou. Ela estava procurando o Frank, felizmente ele não estava lá. Nós estávamos quase saindo quando ela me chamou. Ali está ele. E ela me arrastou para algum lugar. Frank estava no aparelho de dança. Como ele era bom nisso. Eu encarei ele e ele, claro, percebeu. Envergonhada, me aproximei dele e imediatamente pedi desculpas por ontem. Mas então minha mãe se intrometeu.
Ela começou a se gabar de como nós podíamos dançar nesses aparelhos de dança tão bem quanto Scott Pilgrim do filme de terror. O quê? Antes que eu pudesse protestar, minha mãe me agarrou pelo braço e imediatamente me arrastou para o aparelho de dança. Eu não dancei nada, e nem minha mãe, mas ela tentou tanto, ela estava até suando, e eu estava me contorcendo desesperadamente tentando pegar um pouco de ritmo. Eu pensei que não poderia ficar pior, mas de repente, no movimento seguinte, minha mãe esbarrou em mim e eu perdi o equilíbrio. Frank tentou me pegar, mas eu caí e torci minha perna. Doeu tanto. Ele examinou meu tornozelo e disse que não tinha fraturado. Eu só precisava de gelo. Minha mãe começou a convencer o Frank de que estava tudo bem comigo e se ofereceu para ir para outra plataforma, mas Frank recusou. Você deveria ter visto a cara da minha mãe. Ele estava queimando de ciúmes. Eu fui para a faculdade no dia seguinte, mesmo com a minha perna ainda doendo. Frank perguntou como eu estava me sentindo em cada intervalo. Isso era tão legal. Ele disse que eu era legal e que gostaria que a gente tivesse conversado antes. Ele me amoleceu. Poderíamos realmente ser alguma coisa? Mas Frank imediatamente destruiu toda a minha esperança. Ele perguntou se minha amiga estava livre no final de semana. Foi como um balde de água fria. Afinal, ele tinha uma queda pela minha mãe. Lutando para não chorar, eu disse que repassaria o convite e disse tchau para ele. Minha mãe estava se arrumando para o encontro a noite toda, separando vestidos e pensando qual maquiagem cairia melhor. Eu só queria desaparecer. Minha vida estava caindo em pedaços. De manhã, quando ela e Frank saíram, comecei a chorar. O que eu faço se as coisas funcionarem para eles? Fingir ser amiga da minha mãe até eu ficar velha? Não, eu não posso fazer isso. Frank pode não ter me escolhido, mas ele precisava saber a verdade. Eu tentei ligar para ele, mas o telefone estava desligado. Então eu comecei a escrever para os meus colegas de sala. Talvez algum soubesse o endereço do chalé dele, mas ninguém respondeu. Eu já estava desesperada. Mas uma menina me respondeu e imediatamente chamei um táxi. Assim que eu cheguei, imediatamente corri para bater na porta. Ninguém abriu. Mas eu continuei e finalmente Frank olhou para fora, surpreso. Na parte de trás da casa, eu vi minha mãe sentada, relaxando com uma taça de vinho nas mãos. Isso me deixou com tanta raiva. Não havia mais nada a perder. Então eu virei para o Frank e contei para ele a coisa mais importante. Que minha mãe estava visitando ele e eu estava apaixonada por ele há 1 ano. Fiquei aliviada. Tenho de admitir isso. Como era insuportável carregar esse fardo. Minha mãe pulou do sofá, derrubando a taça no chão. Ela gritou que eu era uma traidora e correu para a rua apenas de vestido. Frank foi pego de surpresa no início, mas rapidamente caiu em si e disse que precisávamos encontrar ela. Poderia ser perigoso na floresta, já que estávamos bem longe da cidade. Imediatamente fomos em busca dela. Eu estava tão animada. Eu só queria dizer a verdade, mas acabou que estraguei tudo. E por que Frank reagiu tão calmamente? De repente, ele disse que sabia de toda a verdade há muito tempo. Alguém na faculdade reconheceu minha mãe na festa e os boatos se espalharam rapidamente. No começo, ele estava se divertindo nos assistindo, mas logo, ele gostou muito de mim. Mas para minha mãe, ele tinha um plano especial. Frank queria um encontro dela com o pai dele, porque ela era definitivamente o tipo dele. Senti tanta vergonha que todo meu rosto ficou vermelho. Caminhamos através da floresta por um longo tempo e chamamos pela minha mãe, mas ela não estava em lugar nenhum. Já estávamos com frio quando de repente chegamos a um antigo ponto de ônibus. E lá estava minha mãe. Ela estava sentada lá com seu pequeno vestido e já estava desmaiando de frio. Eu corri e abracei ela. Que bom que ela estava bem. Frank imediatamente deu sua jaqueta para ela e nós chamamos um táxi. Quando chegamos na cabana, fomos recebidos por um homem bonito e educado. O pai do Frank. Ele estava surpreso por nos ver assim e disse que poderíamos pegar um pouco de chá quente. Até pensei que ele realmente seria um bom partido para minha mãe. Mas minha mãe, quando viu o pai do Frank, foi pega de surpresa. Sem tirar os olhos dele, ela sussurrou: "É realmente você?" Então ela lentamente desviou o olhar e disse: "Lily, este é seu pai." Diga olá. Eu pude sentir minhas pernas fraquejarem. Acho que eu acabei de descobrir que eu estava apaixonada pelo meu irmão há 1 ano.